Agora nós vamos falar aí de saúde. Infelizmente, as viroses são comuns no verão e podem ser evitadas com cuidados simples. Nesta época do ano, sempre acontece, mas depois desse período de chuva torrencial que tivemos, os casos aumentaram. Vamos saber como evitar o que é considerado virose com a doutora Christian Kelly Nunes Ponzo. Doutora, muito obrigada pela sua vinda aqui no Fala Espírito Santo. Agora, doutora, quando a gente fala de virose, a gente lembra muito aí a respeito da gripe, né? Mas a virose, ela não se restringe somente à gripe. Não, as viroses respiratórias são mais comuns, inclusive, na época de outono e inverno. E agora nós teríamos as viroses que causariam as infecções intestinais, além, no caso agora do problema de chuva e tudo, a gente pode ter uma virose, que muitas vezes a gente não sabe, a dengue é uma virose. Então, agora, doutora, quando a gente fala justamente sobre esse período de chuva, as pessoas às vezes não conseguem entender qual a relação, né, da chuva em provocar as viroses. A relação muitas vezes da chuva em provocar não só as viroses, como os outros tipos de infecção. A infecção intestinal ela pode ser causada por um vírus, a bactéria, um protozoário ou mesmo um parasita. Então, com períodos de chuvas, alagamentos, transbordamentos de esgoto, às vezes contágio, por exemplo, a leptospirose, você se contamina com urina de rato. Então, esse tipo de interferência na parte de saneamento básico levaria muito mais esse tipo de infecção. A virose normal do verão, a gente fala muito de alimento que pode estar contaminado e tudo isso, a gente já sabe que no verão isso acontece mais, as pessoas vão mais para a praia e às vezes se alimentam fora de casa de uma maneira às vezes suspeita. Mas houve um aumento sim, decorrente desse problema de alagamento, às vezes de transbordamento de rede de esgoto e contágio dessas pessoas com esse tipo de água contaminada. A gente tem escutado muitos casos de pessoas com muitas dores no estômago, dor fortíssima, náuseas, vômito e também diarreia. Existe um nome para isso, doutora? Seria a virose, enterovirose, causando uma infecção intestinal, né? Uma gastroenterite. Isso é a gastroenterite. Porque às vezes a pessoa fala assim, é uma virose. É um termo genérico. Pode ter sido, por exemplo, um alimento contaminado por uma bactéria. E como é uma gastroenterite, você vai ter desde sintomas gástricos a sintomas entéricos, que seriam sintomas intestinais. Então, gastro seria a dor no estômago, o vômito, a irritação. E o sintoma entérico seria a diarreia e a cólica. A indicação é sempre quando sentir, correr para o hospital, doutora? Ou tem alguma coisa que possa ser feito em casa? Pode já começar a hidratação, tentar hidratação com soro caseiro, água de coco, água, evitar nos casos alimentos que são irritantes, como refrigerante, cafeína, alimentos gordurosos, molho. E, infelizmente, como nós estamos num período de alarme, realmente procurar o serviço de saúde, porque pode ser uma dengue. Pode ser também a dengue. Pode. E aí, dependendo do remédio que a pessoa venha tomar, pode complicar exatamente. Esses remédios anti-inflamatórios, ácido acetilsalicílico, que a pessoa numa suspeita de dengue não deveria tomar. Então, procurar realmente o serviço... Doutora, avaliar muito também onde a pessoa vai se alimentar, não é mesmo? Com certeza. Evitar o gelo. Gelo assim de barzinho, não sabemos como foi cortado, não sabemos que contaminação, como está sendo manipulado. Então, aquela situação em que você desconfia de como foi manipulado aquele alimento, principalmente o alimento derivado lácteo, ou derivado de produto animal, que tem mais fácil, mais perecível, então tome cuidado. Lavar as mãos também é sempre uma excelente indicação, não é mesmo, sempre, doutora? Principalmente para quem manipula e quem vai nos servir esse tipo de alimento, mas claro... Normas básicas e primordiais de higiene ajuda a prevenir. E, doutora, uma coisa que às vezes as pessoas têm muita vergonha, elas chegam no supermercado, às vezes vê o funcionário manuseando o alimento de uma forma não muito adequada. É importante chegar, conversar, pedir para que melhore, falar com o gerente, não é mesmo? Com certeza, é importante sim, porque a gente tem que ser, a mudança às vezes tem que partir da gente. Não adianta só ver e contar, eu vi isso. Não, pede para mudar, dá uma orientação. Muitas vezes a pessoa, por descuido, aí vai contaminar um alimento, porque assim, a gente não vai comer um alimento estragado. Estragado você sente o gosto, mas às vezes o alimento foi mal manipulado, está contaminado e justamente no seu organismo, às vezes no organismo de um vulnerável, como uma criança e um idoso, que tem mais facilidade de pegar esse tipo de infecção, baixa defesa, então vai causar um problema que às vezes poderia ser evitado. A Karine Fiorese da Praia da Costa. Nessas férias tomei muito banho de piscina e frequentei praia. O céu da minha boca inchou e estourou uma bolinha onde não consigo me alimentar.
Minha garganta também inflamou, chegando ao ponto de eu ficar com os ouvidos entupidos. O que pode ser isso? Pode ser exatamente o quadro de virose, ele também tem, embora não é o comum nessa época, sintomas respiratórios. Então, às vezes, uma irritação na garganta, como se fosse uma infecção na garganta, estomatites, a estomatite herpética, o herpes também, o vírus herpes, às vezes a pessoa fica cheia de afta, cheia de inflamação na boca, entendeu? Então, um período mesmo que pode acontecer. E aí é aquilo que nós conversamos, é melhor que procure, não é mesmo, o médico, para poder exatamente, para ver que tipo de vírus que é. Porque muitas vezes, como eu falei, virose é um termo genérico do que está causando, mas muitas vezes pode ser uma bactéria, muitas vezes pode ser um tipo de verme e não necessariamente o vírus, mas o quadro clínico é como se fosse realmente uma virose. Okay. Doutora Cristian, muito obrigada pela sua participação e por todas essas informações. Uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde.